Salve! Você está no terceiro milênio e a cultura do terceiro milênio é a cultura racional contida no livro Universo em Desencanto. E um ditado que diz: falar em morte só é bom quando é da banda de lá. E nós vamos falar de morte. A humanidade conhecerá o conhecimento do término da lapidação do animal racional e o término da morte. Porque na fase racional não há morte, porque racional não morre, racional é eterno. E por isso sabe como sair do segundo mundo e voltar para o primeiro mundo, que é o mundo do seu verdadeiro estado natural de ser, o mundo racional, para ver que racional não morre. E daqui a um pouquinho, ninguém quer mais ser sofredor e muito menos mortal, né? Ninguém quer mais continuar na classe de animal racional, sofredor e mortal, porque passou a conhecer a fase racional, a fase que não há lapidação nem morte, a fase de recuperação do animal racional, a fase da volta de todos para o mundo racional, por todos serem de origem racional, para ver que está na hora de todos deixarem de ser sofredores e mortais. Está na hora de todos deixarem de ser assim, porque aí está a fase racional, para que todos deixem de ser assim, sofredor e mortal, porque racional não é mortal, racional não morre, racional passou a se conhecer e sabe que muda do segundo mundo para o primeiro mundo. E por que muda e quem é que muda? O habitante do mundo racional que está materializado em forma de máquina do raciocínio, é quem muda para o mundo racional, e terminando assim na Terra a classe do animal racional, para ver que na fase racional basta ser racional para ser eterno, e por isso racional não morre. Ninguém vai deixar de querer ser eterno para ser mortal, sofredor e mortal. Ninguém vai deixar de se conhecer para saber como deixar de assim ser, sofredor e mortal. Todos querem ser racionais e está na hora e o momento é esse. Então fica aí a grande pergunta agora, né? Como estamos vivos ou estamos mortos, né? E outra coisa também, mais uma pergunta. A energia da morte, ela é ruim ou é boa? É verdade. É verdade. Tem um verso africano que diz que quando faz a passagem, né, é cantado: trevas cobrem os seus olhos, a morte personificada o levou. Um não iniciado não pode entender os segredos do Mariô, o segredo das transformações, porque nós somos os mesmos a nascer. O nosso campo de energia, campo biomagnético, que a ciência já aceita já faz muitas décadas, né, e tem muitas provas disso, o modelo organizador biológico, nosso campo biomagnético é quem molda o corpo de matéria para gente mesmo usar, né, é aceito, ele pré-existe a fecundação, o espermatozoide encontrar com o óvulo, e ele subsiste a aniquilação, ou seja, ser desligado o corpo de matéria orgânica e o corpo de matéria orgânica seguir para o ferro velho de carro humano, para ter o desmanche das peças, né? Então, esse conceito de morte, nas culturas espirituais da humanidade, que são muitas, muito antigas, de muito tempo, foi o nosso curso primário, e a grande parte chegou a começar o secundário, isso está no final da obra. Através das religiões, a maioria das pessoas chegou a alcançar um ponto no astral superior, isso está escrito. Então, nessas culturas, tem trevas vivas e trevas mortas, porque o encanto, o campo eletromagnético é trevas, não tem luz, luz divina, racional, luz de consciência. E em todas as culturas tem, nos indianos o superintendente da morte é chamado Senhor Yamaraja, mas não é ele quem faz o serviço, ele manda seus condestáveis, os Yamadutas. Quando os Yamadutas encontram um devoto puro do Senhor Supremo, naquela linguagem lá antiga, eles não querem desligá-lo. Aí eles têm que voltar lá, o chefe deles não desliga, porque aqui o 01, a quem eu sirvo, mandou desligar, ele quer o filho dele lá para ele de volta, né? É a linguagem mitopoética, místico-religiosa, mas
o conceito é que nós somos energia, né? No taoísmo fala de céu de origem, conforme a evolução a pessoa vai subindo dentro do astral inferior. Mas o negócio todo é parar de ter que nascer aqui, sair das trevas. Enquanto a gente está aqui com esse corpo de matéria, nós somos trevas vivas, né? Quando faz a passagem, o conceito é que somos trevas mortas. Então tem quem administra isso, aí em cima, né? Quem controla esses movimentos todos. O grande problema, para concluir, é que o conceito de morreu, acabou, é um atraso de selvagem. Isso é textual no Universo em Desencanto. Morreu nunca acabou. Mas o selvagem mesmo, não tinha consciência, então morreu, acabou. E o artifício mantém esse atraso. Então o artifício é a esquerda, é bom para lapidar. Tudo se transforma, a mente está na áurea, a mente permanece, essa psicofísica, para continuar o tratamento, como nós falamos no vídeo anterior. Então, não tem razão de chorar porque um ente querido se transformou, fez a passagem, fez o trespasse. A gente pode chorar pela falta, isso é natural, é humano, né? Mas ele continua vivo. E eu costumo dizer que em muitos casos a gente tem certeza que está mais vivo do que nós estamos vivos aqui, nesse presente, né? Isso aí é cultura racional. Esse assunto me fez lembrar de uma experiência, em uma das vivências pelas quais nós passamos antes de conhecer cultura racional. Eu tive uma experiência de quase morte e o que popularmente eles dizem EQM, não é? E essa vivência, só quem passou sabe. Eu fiquei em processo de coma por 15 dias e eu entrei por aquele tubo que parece um túnel e lá o meu corpo foi se encolhendo, chegou lá no final uma luz que não tem como identificar aqui nesse plano de matéria. E aí a velha que me acompanhava, na época da fase espiritual, lá no astral, disse, você vai ter que voltar porque sua missão ainda não terminou. Você vai ter ainda que tem muitos filhos ainda e que aprender muita coisa. E aí foi como se entrasse aquela... É um fluido, ele entra de volta no corpo, não é? E eu levantei como se estivesse acordando de um sono. Os médicos, aquilo trouxe uma rebordosa entre os médicos ali, porque eu estava em processo de coma, toda entubada. Então, esse assunto me fez lembrar essa vivência, essa passagem. Por quê? Eu tenho que agradecer muito. Porque eu tive a oportunidade de voltar para poder ter o conhecimento do que é cultura racional, porque depois eu passei por um outro processo, e hoje nós temos o quê? Que desenvolver o raciocínio. Então, eu tive a oportunidade, com a graça do racional superior, de me conhecer, saber. Agradeço a todos esses processos, porque eles me lapidaram, me amadureceram para chegar até aqui. Hoje, nós temos um livro, no primeiro volume da obra, onde o racional superior nos fala sobre a vida, apesar do assunto aqui ser morte, mas ele diz, esta leitura aumenta os anos de vida. E nós precisamos aumentar estes anos de vida na matéria para ter a oportunidade de desenvolver o ser racional. É isso que nós precisamos aproveitar muito bem o nosso tempo, porque o tempo é curto e precioso. É isso, Porfírio? É claro, claro, mas a gente precisa responder aquela pergunta, vivos ou mortos? A pergunta dirigida para o encantado, estamos vivos. Para os desencantados, estamos mortos. São os dois lados da vida
que a gente precisa realmente conhecer o lado de lá antes de sair do lado de cá. O encantado é o ser que está sendo treinado, lapidado, nascendo, sofrendo, morrendo e sem saber por quê, porque está sendo tratado pelo pensamento, pela imaginação, e o pensamento não foi feito para acertar. Então o pensamento cria a dúvida, vivos ou mortos? E o racional responde, eternamente vivos, aparentemente vivos, mas todos estão mortos na matéria, mortos para a vida eterna, mas precisam ressurgir. A verdadeira ressurreição da humanidade é quando parar de pensar, quando parar de imaginar. Eu tento treinar todo dia, ainda não consegui, ainda continuo morto, mas uma hora eu sei que a ressurreição aparece, como essa experiência que a Sônia acabou de relatar, e que eu sei pessoalmente de muitas outras pessoas que tiveram experiências semelhantes e que eu também tive algo muito parecido com isso, mas não chegou a ser um EQM, mas chegou a ser uma coisa de perceber que a matéria realmente não existe. Fiquei 3 dias e 3 noites seguidos, sem dor de cabeça, sem febre, sem nada, mas sem poder colocar nada dentro do corpo. Se bebesse um copo d'água, eu saía, ou por cima ou por baixo, mas não ficava lá dentro. Então, depois de 3 dias sem poder jogar combustível na máquina, eu levei 3 meses para tentar recuperá-la, sem perder a consciência, sem dores, etc. Mas é um relatinho simples em relação ao que a Sônia me falou, e há outros tantos que eu sei de EQM que existem por aí e que nos dão realmente essa posição de que lado você está. A resposta é feita de acordo com de que lado você está. Se você está do lado de cá, você vai dizer que está vivo, porque só conhece o lado de cá, não é mesmo? Mas quando você pega o livro da ressurreição, como nos foi anunciado há 2000 anos que viria, aí você percebe que, na verdade, está morto. Por isso é que tudo se transforma. O que acontece quando nós temos aqueles rejeitos, o material que nós não queremos mais, aquela matéria que nós dizemos que está morta? Acabamos de matar um bicho e aquela parte não nos interessa. Nós dizemos, jogamos fora, porque aquela parte está morta. Porque não serve para aquela utilidade. Nós estamos no corpo que é o que se joga fora. Mas, olhando para ele filosoficamente, que teve que ser assim, como se fosse só ele. Então, a resposta está de acordo com o materialista e o racional. O racional não é materialista, o materialista não é racional, mas tem que mudar. E essa mudança é o que nós estamos vivendo. Então, quando a natureza muda de fase, ela mudou para muito melhor. E ela vai matar todos que estão encantados. Porque tem que matar. Porque a parte podre é a matéria. É o que o livro diz e muita gente fica desgostosa. Esse livro só fala de coisa que eu não gosto. Mas o que ele gosta é a parte podre. É o bagaço. Não pegou nem a essência, que é a matéria. É muito gostosa. Sim, é aquele prazerzinho, mas é para a matéria. Agora cada um escolhe aonde quer viver. Na matéria ou no raciocínio. Então, a vida espacial é uma vida que a pessoa sai da matéria, mas sai preparado. Não pode sair assim porque quer sair. O arrebatamento existe, mas é consciente, não pode ser inconsciente, porque o inconsciente é o que já acontece hoje. A pessoa morre, fica chorando pelo ente querido, fica chorando porque vai morrer. Eu não queria morrer agora, mas tem que morrer, porque tudo que nasce tem que morrer. E mais uma percepção muito inteligente sobre a morte que a gente precisa compreender quanto mais cedo melhor. Você sabe o porquê e a razão do porquê estamos mortos nesse mundo e do porquê é necessária a morte? Porque antes de sermos assim, éramos puros, limpos e perfeitos, e ainda continuamos sendo, mas estamos mortos em relação a isso, né? Que é a vida eterna. Nós cometemos um crime. E um crime contra o Criador. E o Criador precisa receber, ou melhor,
o criminoso, que é a humanidade, e todos são, de uma forma ou de outra, todos são criminosos, precisam pagar pelo crime que cometeram. Mas o Criador, ele não recebe, porque ele não precisa de que alguém pague a ele. Deus não precisa que você pague a ele o que você deve a ele. Toda a humanidade é devedora, tem que pagar o que fez, mas não vai pagar a Deus. Sabe por quê que não vai pagar para Deus? Porque Deus não precisa do nosso pagamento. Mas aí como é que poderia resolver essa situação? Como que Deus poderia resolver essa situação? Os caras cometeram um crime, o tribunal diz que eles têm que pagar, porque a natureza invoca a parte dela. Compreenderam? A natureza é a parte ofendida, porque nós cometemos um crime contra a natureza de puros, limpos e perfeitos. Criamos dívidas com Deus. E vamos pagar a quem, se Deus não precisa do nosso pagamento? Então Deus, na sua mais alta benevolência, criou um cidadão que muitos chamam de diabo, ou capeta, ou magnético, porque ele tinha que criar aquele que pode receber o que você deve a Deus. E o Racional escreve assim no livro Universo em Desencanto, uma frase capitular. Quem deve a Deus, paga ao diabo. Então, felicidade daqueles que já tiveram EQM, como a Sônia e eu, e outras passagens também, porque eu sei porque eu estou aqui, porque eu já era para ter morrido há muito tempo, é porque nós ainda não pagamos tudo que devemos. É por aí. É isso, Léo? Por exemplo, eu já cheguei no mundo para morrer, entendeu? Com 4 anos de idade, minha família descobriu um problema de coração meu terminal, que era ou opera e tenta sobreviver, ou então, se não operar, já volta para a terra já. Então, assim, e tive oportunidade, né? E depois eu tive a oportunidade de nascer de verdade, que é encontrar o conhecimento que pôde me conectar com um habitante de vida eterna. Então, eu não sei se, acredito que tenha sido a minha última chance, né, de todas as travessuras que eu tenha feito nessas 21 eternidades de idas e vindas. Então, nessa aqui, a natureza já não queria que eu viesse, né? Deram uma oportunidade, mas tentaram fazer eu voltar já no começo, mas aí tive a oportunidade, estou aqui. E daqui eu quero ir para cima, não para mais para baixo, não. Aí é a questão do mérito, não é? Mérito de ter a oportunidade de se conhecer. Aí com 4 anos eu fiz essa operação e tive o sucesso e estou aqui. É aquela questão que o Racional Superior coloca para nós. Quer mereçam, quer não mereçam, desde que firmes e fortes façam por onde. Então o fato de ainda estarmos vivos não é para gozar as questões da matéria, que vai ter, é necessário para você poder se manter, está tudo certo. Vivemos livremente, mas não precisamos nos magoar e martirizar mais do que tudo. É que nós temos a chance ainda de pagar o que devemos. Por isso é que vivemos aparentemente neste mundo, mas estamos mortos em relação ao primeiro. E enquanto não conheceu o primeiro, parecemos que estamos vivos e lamentamos a morte aqui. Poxa, perdi o meu ente querido, minha mãe, meu pai, meus filhos e coisa e tal. Mas isso é o apego do materialista, do encantado. Tem que desencantar. E só tem uma maneira da gente se libertar dessa percepção equivocada da vida, quando estamos mortos, e da morte, quando podemos estar vivos. Mas tem que conhecer. E o princípio é este. Deus fez uma criatura na matéria para que o ser eterno, que se extinguiu, morto, portanto, pudesse expiar e pagar com o seu sofrimento, naquilo que ele criou, a dívida que ele criou com o Criador. E mandou o Senhor cobrador, que não falha nunca. Né? Na antiga Grécia tinha o barco de Caronte, né, doutor Carlos? Só para a gente fazer aquela referência às questões clássicas. É o cara que cobrava lá e coisa e tal, e está lá, é o dono da morte. Felizmente... 2 moedas. E felizmente, já falamos sobre esse assunto aqui, felizmente, aí é que a gente passa a encarar. Quando a gente percebe a necessidade da ressurreição, da vida eterna, aí a gente começa a lamber os beiços. Abençoada morte, se você não existisse, eu estava ferrado, nunca mais ia poder sair daqui.
É isso, a reza da morte, também já fizemos um vídeo sobre isso. É uma mensagem espetacular. Eu não sei dar exatamente a referência agora aqui, se alguém quiser da mesa lembrar disso. É uma mensagem linda, florida, luminosa, que você vibra de uma alegria. A reza da morte. Leia essa mensagem do Universo em Desencanto, que já falamos dela, e é muito boa, porque é a melhor coisa da vida da matéria, é a existência da morte, porque quando você morre é porque você já pagou o que deve. Só um complemento aqui rapidamente. Eu costumo explicar para pacientes que o nosso corpo de matéria, simbolizando assim essa caneta aqui, e a nossa aura está em volta. Enquanto está tudo ligado, conectado, né, a centelha está todos os pontos passando, a gente vai fazendo tudo e não tem noção de que é a realidade real. Mas deu um problema sério de saúde e está lá, vai morrer ou não vai morrer, vem os de branco lá com desfibrilador, 200, não voltou, doutor, 300, voltou. Aí o racional mesmo diz, é textual. O Deus homem curou. Mas se já tiver desligado, o corpo de matéria vai para o desmanche de ferro velho de carro humano. E o vivente vai para a transformação também. Agora, o racional diz que os médicos tratam da matéria, tem muito conhecimento da matéria, e quem trata do vivente é ele. Então, Deus trata do vivente. O vivente materializado, aí os médicos podem cortar, se acertar muito que bem. Se o Deus homem curar, muito que bem. Se o Deus homem curar, muito que bem também, porque o Deus homem não é o Deus verdadeiro. E só para complementar o complemento e etc., é tirar aquela ideia, porque nós não falamos aqui explicitamente, mas sempre lembrando, ninguém tem espírito no corpo. A questão da percepção do ser eterno ou do ser material está na ligação que a gente pode fazer. Se você se liga na matéria, você é um ser de matéria, sofredor, vai morrer. Mas se você se liga na sua energia eterna pelo conhecimento que traz a ressurreição deste ser, por isso que o Universo em Desencanto é único, ele faz essa união dos dois mundos, que está dentro de nós, e aí a pessoa se liga na energia de cima, e sabe que não morre mais. E quando vê o corpo ser desmanchado, fica com o semblante tranquilo, porque os donos do desmanche são muito feios. Os cobradores que fizeram nosso corpo de matéria, quando vem buscar, são tão feios que a pessoa, quando morre, ou diz que está morrendo, no modo do encanto, ela fica apavorada. Tem uns que é difícil até às vezes de fechar, porque fica forte. Se urina todo, se defeca todo, tudo de medo dos condestáveis do Senhor da Morte. Porque eles são muito feios e você precisa estar preparado para saber encarar. Então, saiba viver na vida aquilo que você tem de melhor, que é a ligação com o seu ser eterno, que este livro proporciona. Sem este livro você não tem, porque o passaporte é dele. É a mesma coisa que você está querendo fazer uma viagem de um transatlântico ou de um avião sem passaporte. Você tem que ter um passaporte. E quem dá esse passaporte? O dono da vida eterna, o dono da morte, que criou a morte para nos tirar das transformações, porque a natureza é justa e ela libera, e está liberando todos, por isso que a natureza mudou de fase. Compreender agora por que a natureza mudou de fase? Aí deu essa rebordosa toda que está dando no mundo, um querendo matar o outro porque ainda está ligado na parte de baixo. Então é a mudança que a gente precisa compreender bem para poder desenvolver o mais rápido possível e parar de sofrer, né? Ninguém gosta. O versículo favorito do meu irmão: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então ele está... João 8,32, númerozinho eu nunca sei, mas o Porfírio sabe. Então ele diz textualmente: conhecereis a verdade, explícita ou implícita. Implícita não é o bastante, tem que ser agora, terceiro milênio, explícita no conhecimento racional. Aí só alegria. Não tem mais morte, tem a ressurreição no mundo racional. Retorno ao nosso mundo de origem, a salvação no sentido verdadeiro. Tem a parte de alto, que a gente tem o dever de casa para fazer, e o Senhor Supremo faz a parte dele, né? A gente que tem que fazer a nossa. Então, aí teria que acrescentar nesse dizer aí, né? Conhecereis a verdade
e a verdade vos libertará da morte. Né? Não, e a gente chega à conclusão de que, olha o pensamento aí, o pensamento como ele lapida, porque as pessoas encaravam a morte como uma coisa muito triste, muito horrorosa, muito tenebrosa, e muita gente, quando perdia um parente, até morria por causa disso. Então, pensamentos lapidando. Mas agora, com a cultura nacional, você só vai saber, porque também já sabiam antes que na natureza nada se perde, tudo se transforma. Só que não chegavam à conclusão que vai se transformar em outra coisa. E na cultura nacional, você vai saber tudo. De onde viemos, para onde vamos. Para onde vai se transformar? Como se transforma? Tudo isso na cultura nacional no livro Universo em Desencanto. Se você gostou do nosso programa, dê um like, se inscreva no nosso canal. Muito obrigado pela sua atenção. Salve!